Olá, hoje eu vou falar do livro Angústia, de Graciliano Ramos, que é leitura obrigatória da FUVEST. E eu tenho uma história bem interessante com esse livro. Quando eu era bem pequena, uma das minhas professoras, eu não me lembro de que série era, mas não passava da quinta série daquele tempo, que hoje corresponde ao sexto ano, fez o seguinte comentário: Nossa, tem um livro que se chama Angústia. E pensa num livro que é realmente uma angústia para ler. Eu realmente não sei explicar o porquê, mas esse comentário nunca saiu da minha cabeça. E eu comprei esse livro há uns 20 anos ou mais, e até o ano passado eu não tinha tirado ele do plástico, porque ele vinha envolto em um plástico. Não que eu não quisesse lê-lo, mas eu sempre colocava algum outro livro na frente ou eu preteria por algum outro motivo. No final de 2020 eu me propus a ler, mas só agora, em junho de 2021, é que eu realmente peguei para fazê-lo, para acompanhar a leitura das minhas classes do ensino médio. E esse vídeo de hoje tem a função de, entre outras coisas, falar para você que é candidato ao vestibular ou que assiste meus vídeos porque gosta de ler, que esse livro sim vale a pena, apesar do que disse minha professora de tantos anos atrás. Angústia traz a história de um narrador personagem chamado Luiz da Silva, funcionário público que vive possivelmente na década de 30 e que se apresenta a princípio como alguém convalescente. Acho que vale a pena eu citar exatamente como ele começa o livro. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e que me produzem calafrios. Conforme seguimos com a leitura, percebemos que algo havia acontecido com ele sem entender exatamente o que. Pela recorrência dos nomes, percebemos que tem algo a ver com uma mulher chamada Marina e um homem chamado Julião Tavares. Além de estar um pouco doente, como se percebe, Luiz está com poucos recursos financeiros e demonstra ter vivido uma desilusão amorosa. O livro não tem capítulos e ele leva mais ou menos de 30 a 40 páginas, dependendo da edição, para apresentar essa introdução mais ou menos aí no presente da narrativa. Usando a técnica de flashback, Luiz volta 1 ano no tempo e passa então a contar a sua história, o que vai nos ajudar a entender o que enfim aconteceu com ele. Ele vai falar então sobre como conheceu sua vizinha, a Marina, uma mulher que não se sabe se é loira ou ruiva, porque acho que até mesmo ele não sabe, mas que passou a morar ali ao lado de sua casa depois que faleceu a senhora que habitava ali antes. A narrativa se apresenta com muitas misturas entre o presente e o passado dele, com fatos da infância e da adolescência. Mas isso é extremamente importante para a narrativa, porque a partir disso o leitor passa a entender por que Luiz é como é. Ou seja, uma pessoa no mínimo contraditória em muitos aspectos. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele demonstra um comportamento bastante conservador, principalmente em relação às mulheres, ele menciona alguns casos que ele teve com algumas delas no passado. E conforme ele rememora esses relacionamentos, ele dá pistas de que está interessado em Marina. E é um interesse bastante sensual, para não dizer outra coisa. E isso é importante o leitor saber. Cada recordação, cada pequeno detalhe são pistas para o nosso entendimento da história. Julião Tavares é o outro personagem importante na história, conforme eu já mencionei. Ele conheceu o Julião um dia, deu o endereço ao rapaz sem imaginar que esse rapaz iria começar a visitá-lo frequentemente. Isso deixava Luiz muito irritado. Ele até fala que quando os amigos iam visitá-lo, Pimentel, Moisés, ele conseguia trabalhar, mas quando Julião estava lá, ele não conseguia fazer nada. Para ele, Julião é falso, é um falastrão, é um mentiroso.
Ele se sente inferior ao Julião, porque o moço é rico, fala bem, é altivo, enquanto ele é pobre, ele anda curvado, ele se acha feio. Trata-se de um livro, além de introspectivo, também de crítica social. Julião representaria uma burguesia em ascensão no Brasil, em oposição à aristocracia latifundiária decadente representada por Luiz da Silva, que é neto de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Eu não decorei. Mas, voltando à história, o fato é que aqui vai acontecer um triângulo amoroso. E eu não vou contar mais nada porque eu tenho fé em você e eu sei que você vai querer ler esse livro e eu não quero estragar o prazer da sua leitura. Até porque você perderia imensamente se lesse ou ouvisse apenas um resumo dessa história, porque como toda boa literatura, o importante não é apenas o que se diz, mas o como se diz. Mas eu ainda vou falar de alguns aspectos que considerei interessantes. Em algum momento, o Luiz me lembrou o Bentinho, Dom Casmurro de Machado de Assis, aquele da Capitu. Ele fala de Marina numa perspectiva muito subjetiva. Ele a acha muito bonita, mas para ele ela não parecia ser uma mulher de respeito para aquela época. O livro foi escrito em 1936, então imagina, havia muito preconceito com relação a certas atitudes. Ele menciona que a moça pinta as unhas, pinta o rosto, tira as sobrancelhas. Então ele não a enxerga como uma mulher séria, até porque ela elogia bastante a Dona Mercedes, que é uma mulher também muito bonita, muito exuberante, que tem um amante rico. Na verdade, ele é um pouco hipócrita nesse sentido. Imagino que como a maioria dos homens daquela época. E nós não vemos a Marina se defender em nenhum momento, porque é só a visão que ele traz dela que nós recebemos. Outro detalhe interessante é que a narrativa se constrói a partir do fluxo de consciência. É uma técnica em que o pensamento do personagem vai sendo escrito à medida com que ele acontece, criando uma espécie de monólogo interior. Isso traz para nós, leitores, o aspecto psicológico desses personagens. Isso explica também porque, nesse caso, ocorre tantas misturas de tempos, como o passado da infância, o presente da narrativa, um outro tempo mais recente, um tempo passado mais recente. Um trecho que eu gosto muito é a descrição que ele faz da Marina de uma forma muito fragmentada. Eu vou ler esse trecho para vocês. Aquilo viera pouco a pouco, sem a gente sentir. Naturalmente, gastei meses construindo esta Marina que vive dentro de mim, que é diferente da outra, mas se confunde com ela. Antes de eu conhecer a mocinha dos cabelos de fogo, ela me aparecia dividida numa grande quantidade de pedaços de mulher, e às vezes os pedaços não se combinavam bem, davam-me a impressão de que a vizinha estava desconjuntada. Agora mesmo temo deixar aqui uma sucessão de peças de qualidades, nádegas, coxas, olhos, braços, inquietação, vivacidade, amor ao luxo, quentura, admiração a Dona Mercedes. Foi difícil reunir essas coisas e muitas outras, formar com elas a máquina que ia encontrar-me à noite ao pé da mangueira, preguiçosa, ingrata, leviana. Os defeitos, porém, só me pareceram censuráveis no começo das nossas relações. Logo que se juntaram para formar com o resto uma criatura completa, achei-os naturais e não poderia imaginar Marina sem eles, como não a poderia imaginar sem corpo. Luiz tem esse hábito de enxergar as coisas fragmentadas, pois em vários outros momentos ele relata ver somente os pés das pessoas. Eu tive a impressão que isso começa quando o pai dele morre, as pessoas nem o avisam nada da morte do pai, ele chega da escola, vê o pai morto, e ele descreve aquela cena do pai mencionando bastante os pés, ele fixa a atenção dele naqueles pés que ele descreve como pés escuros, sujos, sei lá, ele faz um monte de descrição, então parece uma fixação para ele. E assim o Luiz vai se mostrando cada vez mais atormentado emocionalmente.
ele se incomoda com os barulhos do casal da casa vizinha, que tem noites de amor um pouco tórridas, assim como ele se incomoda com o barulho dos ratos. Ele descreve muitos ratos invadindo a casa, comendo os livros dele. É interessante como a figura do rato aparece tantas vezes na literatura, não é? E ele faz referência a ratos várias vezes em diferentes momentos, inclusive ele se compara, ele diz: eu sou um rato. E há momentos em que ele se vê sem dinheiro, ele não consegue trabalhar, suas lembranças se misturam cada vez mais à realidade. Enfim, ele se mostra um personagem que está em constante estado de delírio. Essa angústia que dá título ao romance faz com que Luís se confunda entre o real e o irreal, como você vai perceber nesse trecho que eu também vou ler agora. Lembro-me de um fato, de outro fato anterior ou posterior ao primeiro, mas os dois vêm juntos, e os tipos que evoco não têm relevo, tudo empastado, confuso. Em seguida, os dois acontecimentos se distanciam e entre eles nascem outros acontecimentos que vão crescendo até me darem sofrível noção de realidade. As feições das pessoas ganham nitidez. De toda aquela vida havia no meu espírito vagos indícios. Saíram do entorpecimento recordações que a imaginação completou. Sob o contexto histórico, o livro foi escrito na Era Vargas. E uma curiosidade é que o autor foi preso um pouco depois de entregar o livro para publicação. Detalhe, ele foi preso como comunista, mas ele só se filiou mesmo ao Partido Comunista depois que ele saiu da prisão. E quando ele nos fala da sua infância, percebe-se que ele é descendente de um fazendeiro aristocrata, escravocrata, falido. Por isso Luís não herda nada. Quando ele perdeu o pai e o avô, ele só herdou as dívidas. Isso explica a posição social do personagem no momento da narrativa e reflete aquela sociedade dos anos iniciais de 1900. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se interessar pelo livro. Eu gostei muito dessa leitura. Espero que você compreenda essa perspectiva que ele tenta passar e que você compreenda principalmente a grandiosidade dessa obra. E até a próxima!